Olá a todos, estamos iniciando a nossa live do Departamento de Direito Tributário. Vamos aguardar a doutora Alice, que eu já inicio os nossos protocolos e apresentação da palestrante. Deixa eu convidar aqui, ver se ele já está. Já fiz o convite para a doutora Alice. Oi, Alice, tudo bem? O meu celular está numa posição um pouco, não muito confortável, mas vamos ver se a gente consegue não ficar tão ruim. Pronto, agora melhorou um pouco. Maravilha. Bom, vamos iniciando. O pessoal vai ingressando no decorrer da live. Eu, enquanto isso, vou fazer uns pronunciamentos protocolares e já passo a palavra para ti, tá, Alice? Ok. Então, primeiramente, bom dia ou boa tarde para quem já almoçou. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês. Nós estamos iniciando, nesse ano 2021, as atividades do Departamento de Direito Tributário do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Infelizmente, essas atividades ainda estarão sendo feitas ao longo do ano por meio virtual, tendo em vista que a situação da pandemia, a Covid-19, ainda não se mostrou próxima a uma solução. Espero que no decorrer desse ano ainda consigamos uma vacinação de maior monta, que atinja a maior parte da população. Mas, enfim, enquanto isso, nós vamos realizando nossas atividades de forma online. Bem, infelizmente hoje, né, Alice coincidiu com o evento ali da OAB, o Fórum Direito Tributário, que promovida pela OAB e outros institutos, inclusive o IARGS, então talvez nós fiquemos um pouco prejudicados. Mas, todavia, essa live vai ficar gravada e disponível, e vai estar disponibilizado no nosso canal do YouTube. Falando em canal do YouTube, eu gostaria também de convidar todos a visitarem nossas plataformas digitais, o nosso blog, o nosso site, o canal do YouTube e o próprio Instagram. Nessas plataformas, o IARGS disponibiliza todas as atividades realizadas pelo Instituto, não só do Departamento de Direito Tributário, mas também dos demais departamentos que compõem a nossa instituição. Bem, hoje nós temos a doutora Alice Grech como palestrante. Ela é nossa vice-presidente do Instituto dos Advogados, mas hoje, e também diretora do Departamento de Direito Tributário, mas hoje se apresenta aqui como palestrante. O tema a ser abordado é o processo administrativo fiscal. Antes de passar a palavra à doutora Alice, eu quero ler um pouquinho, resumidamente, o currículo da doutora Alice, que eu peço escusas, porque eu vou reduzir um pouquinho, tendo em vista que o currículo teu, Alice, é bastante extenso. A doutora Alice é advogada tributarista, sócia fundadora do escritório Grech Advogados Associados, tem graduação em Administração de Empresas e em Direito, pós-graduação em Direito Tributário pela Unicinos, é mestre em Direito Tributário pela Unicinos, professora de cursos de pós-graduação e graduação, juíza junto ao TARF, é conselheira do Conselho Curador da FEST, Fundação Escola Superior de Direito Tributário, é a nossa vice-presidente aqui do IARGS, é vice-presidente também da CISI, Associação Comercial Industrial e Serviço de Esteio, membro da Comissão Especial de Direito Tributário, da OAB, membro do IET, ex-secretário da Fazenda do município de Esteio, dentre outras atividades e experiências que a Alice conseguiu ao longo da sua carreira. Então, doutora Alice, sem maiores delongas, eu passo a palavra para a senhora. Obrigada, Roberto Marrone. É com muito prazer que eu venho hoje, como tu falaste, tentar conversar com vocês sobre o processo administrativo. Tanto vou tentar mesclar federal e estadual.
Quanto aos municipais, em regra, eles se aproveitam as legislações federais e estaduais e eles ficam dentro da mesma linha. Mas não sem antes cumprimentar a nossa presidente, a doutora Sulamita Santos Cabral, que com maestria nesta Covid-19, ela consegue levar o nosso instituto adiante. Também cumprimentar ao nosso pessoal de apoio, que é muito reduzido e foi ainda mais reduzido por causa da pandemia, a Maria Teresilda, a Gabriela e, em especial, a Terezinha tá citando, né? Eu sempre erro o nome dela. E quero te agradecer, Roberto, por todo o trabalho que está nos ajudando como diretor adjunto do Departamento de Direito Tributário, da gente conseguir levar adiante. Esperávamos que este ano a gente poderia já começar a pensar em alguma coisa presencial, ao contrário, a Covid está aí em piores condições, enfim. Estamos todos muito entristecidos e muito preocupados e nossos sentimentos a todas os doentes e as vítimas desta doença. Eu quero iniciar, então, dizendo para os ouvintes que eu sou uma entusiasta do processo administrativo. Eu sempre entendi e entendo que o processo administrativo permite um debate muito mais da matéria de fato, um debate muito mais qualificado do que a própria justiça. Porque, em regra, nos julgamentos do processo administrativo, nós temos especialistas em matéria tributária, em lançamentos, e há uma mesclagem no julgamento entre advogados e profissionais de carreira dos fiscos, o que proporciona a gente ter um debate muito qualificado da matéria tributária. Inclusive, estávamos conversando, o Roberto e eu, de que nós pretendemos até fazer um curso, né, Roberto, muito detalhado sobre o processo administrativo, que muitas vezes ele não é bem explorado pelos profissionais do direito, até porque acredita-se que no processo administrativo as decisões sejam todas fazendárias, o que não é verdade. O que se faz é uma bela revisão. A diferença única que eu vejo que efetivamente o processo administrativo ele está vinculado à lei. Os julgadores administrativos estão vinculados à lei. Eles não podem, de forma nenhuma, decidir pela inconstitucionalidade de uma lei, porque eles têm que obedecer fielmente à lei. Mas, na matéria de fato, na análise dos fatos, são pessoas muito mais preparadas para esta análise. Então, eu sou uma entusiasta, acredito que o processo administrativo, ele pode fazer uma revisão muito, muito apropriada dos lançamentos tributários. Nós temos como principais diplomas legais o Decreto 70.235 de 72, que ele regulamenta praticamente 100% do processo administrativo federal. Mas hoje ele tem força de lei por ter normas gerais. E hoje, obviamente, ele só pode ser alterado por lei ordinária, mas só por lei. Nós temos também a Lei 9.784, de 99, que ela traz os princípios fundamentais do processo administrativo, embora é uma lei federal, ela é aplicada também nos processos administrativos estaduais. E falando no processo administrativo, vou me ater ao processo administrativo do Estado do Rio Grande do Sul. E no processo administrativo do Estado do Rio Grande do Sul,
praticamente 100% da sua normatização se encontra na Lei 6.537 de 73, que, por óbvio, ela sofreu várias alterações. Essa lei, ela abarca praticamente tudo que se trata de processo administrativo e, inclusive, ela vai além, vai no problema de cobranças e etc. Tem uma parte, inclusive, que orienta a própria Procuradoria-Geral do Estado. Pois é, eu vou me ater ao processo administrativo contencioso, porque nós temos várias formas de processo administrativo no âmbito do direito tributário. Podemos ter um processo administrativo de pedido de restituição, podemos ter vários processos administrativos de reconhecimento, de isenções, enfim, temos vários processos. Mas eu vou me ater exclusivamente ao processo administrativo que tenha por base o contencioso. Quando é que ele tem por base o contencioso? Sempre que a pessoa física ou jurídica sofreu um auto de infração, na Receita Federal se chama de auto de infração, no estado do Rio Grande do Sul, auto-lançamento, o nosso código trata como auto-lançamento, mas são sinônimos. Ou uma glosa de algum crédito. E aí nós temos, então, iniciado o nosso contencioso. Se o contribuinte ou a pessoa física discorda desse auto de infração, que ele tem que ser lavrado com toda a fundamentação. O auto de infração é uma peça que o fisco tem que descrever toda a matéria tributária, toda a legislação que ele aplicou, enfim, ele tem que fazer um relatório perfeito do que foi que ele lançou. E mesmo quando ele faz as glosas, porque ele tem que nos dar a nós a informação para nos aceitarmos aquele auto ou contestarmos aquele auto. E se nós contestarmos aquele auto, nós temos, então, que ter toda a informação, sob pena de atingimento dos princípios constitucionais. Esta impugnação tem que ter muito cuidado com ela. Em regra, o prazo é 30 dias, tanto a impugnação como a manifestação de inconformidade em caso de glosas. Ela tem, tanto no estadual quanto no federal, 30 dias. Por enquanto, são 30 dias corridos. A Comissão de Estudos do Direito Tributário da OAB está batalhando muito, através do seu presidente, o Dr. Rafael Wagner, para que também aqui seja contados em dias úteis. Mas, por enquanto, cuidado, dias corridos, continua em dias corridos. Os advogados têm que tomar muito cuidado, porque já habituados à contagem por dias úteis, podem se equivocar. Nesta impugnação, é fundamental que, além de atacar a matéria de fato, provar que aquele fato gerador não ocorreu, é importante e de fundamental importância que seja juntada todas as provas possíveis, até perícias particulares. Eu posso encomendar uma perícia de um órgão idôneo para que prove que, se for no federal, que a minha alíquota de enquadramento do IPI está correta, eu enquadrei corretamente a minha mercadoria na NCM, enfim, eu posso apresentar perícia junto à impugnação, mas muitas vezes se torna impossível. E aí que nós vamos ter que provar e mostrar para os julgadores administrativos que o processo administrativo ele tem seus princípios próprios, que ele não é que nem o processo judicial, e que ele permite a busca da verdade real, a verdade material. Então, as provas, embora toda a legislação pertinente, ela pode até se referir que elas têm que estarem junto à impugnação, à manifestação de inconformidade, eu vejo que esta é relativa, é uma relativização no caso concreto.
Então, ele tem que buscar essa verdade. Pois bem, após a impugnação, esse processo é encaminhado para julgamento de primeira instância administrativa. A primeira instância administrativa, no estado do Rio Grande do Sul, ela é exercida por auditores fiscais da Receita Estadual. Auditores fiscais, independentemente se eles têm curso de direito, de contabilidade, não importa. Eles têm que ser auditores fiscais concursados e nomeados pelo secretário de Fazenda para exercer a função de julgador. Mas é julgador singular, um julgador único para aquele processo. No federal, é mais ou menos igual, com uma pequena diferença. São 3 julgadores. É um colegiado, mas também são auditores fiscais da Receita Federal, independente de sua formação. Se é jurídica, se não é jurídica. Então, eles são os julgadores, sempre vai ter um relator, mas os 2 julgadores. Então, mas são todos da classe do fisco. Mas não é por ser da classe do fisco que eles não façam uma infração. Não raras vezes, os autos de infração, eles vão ser anulados. E como ocorre na própria justiça, o julgador terá que pedir, é denominado de recurso de ofício. Ele mesmo tem que submeter a sua decisão ao órgão superior. No caso do Estado do Rio Grande do Sul, é submetida ao TARF. E no caso da Receita Federal, ao CARF. TARF, Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Receita Federal. Em ambos, eu tive a honra de estar e hoje retorno também como juíza no TARF. Eu, como eu disse, eu sou uma entusiasta para o processo administrativo. Pois bem, mas no mesmo caso, pode ocorrer tanto só recurso voluntário, só recurso de ofício, ou podem ocorrer os 2. Pode ocorrer que num auto de infração, o julgador de primeira instância, ele extinguiu parte do crédito tributário. Mas o contribuinte também não se conformou só com aquela parte. E ele, então, contribuinte, interpõe um recurso voluntário. Cuidado que aí, no estado do Rio Grande do Sul, os prazos começam a ficar com perninha de anão, tá? Então, cuidado. No federal, permanece nos prazos de 30 dias, mas no estadual, não. Cuidado com os prazos aí, que infelizmente não dá tempo de entrar nesses detalhes. Pois é. Então, haverá, se houver os 2 recursos, ok? Tanto são encaminhados para o CARF ou para o TARF, dependendo da matéria, se é tributos estaduais ou tributos federais, com ambos os recursos, o recurso voluntário e com o recurso de ofício. Cuidado que o recurso voluntário, ele precisa atacar a decisão. Não é uma cópia literal da impugnação, não. Eu já peguei como julgadora no CARF recursos voluntários, que era uma cópia literal da impugnação, nem se atentaram para o fato que o julgador de primeira instância já tinha extinto mais que metade do crédito tributário e lá estava chegando em um recurso de ofício. Quer dizer, não tem como se analisar um recurso voluntário nessas condições. Então, é muito importante que o colega advogado, em regra, é que o recurso no estado do Rio Grande do Sul tem que ser advogado para interpor recurso voluntário. Agora, na Receita Federal, não. Bom, no estado do Rio Grande do Sul pode ser o próprio contribuinte ou o advogado. Então, muitas vezes, o próprio contribuinte, ele pede para qualquer funcionário a fazer o recurso voluntário e aí começam os problemas do processo administrativo. E no CARF, inclusive, ele não precisa ser advogado, pode ser contador, pode ser, enfim, para interpor esse recurso. Mas, seja quem for que for interpor o recurso voluntário, ele tem que atentar para o fato de que
estou olhando meu horário, que eu sou muito... Não tem, o tempo está bem. Para o fato de que ele tem que atacar a decisão. Ele pode transcrever muitas coisas da impugnação, porque o julgador de primeira instância não lhe deu a devida valoração, pode, mas deverá, sem sombra de dúvida, atacar a decisão que foi proferida. Bom, ficamos no processo administrativo estadual inicialmente. Chegando no TARF. O TARF, ele tem Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Rio Grande do Sul, ele tem hoje 2 câmaras que funcionam. Elas não são separadas por matéria, não. São 2 câmaras, chega a uma distribuição automática, tudo automatizado, não há escolha de câmara, e depois há uma distribuição para os julgadores destes processos. Pois bem, no TARF, nós temos uma composição das câmaras formada da seguinte maneira. O presidente, tanto o presidente do tribunal e a nossa querida presidente do Instituto dos Advogados, Sulamita Santos Cabral, já foi presidente do TARF, então ela poderia estar brilhantemente aqui no meu lugar e proferindo essa palestra, pelo conhecimento que ela tem. Pois bem, tem um presidente que tem que ser escolhido, é de livre escolha do secretário de Fazenda, mas ele tem que ser equidistante das partes, ele tem que ter profundo conhecimento jurídico, idoneidade. A lei, ela dá as características para o secretário da Fazenda nomear esse presidente, bem como os presidentes de câmaras. Também a lei dá os parâmetros, e todos eles têm que ser da área jurídica. No TARF, todos têm que ter curso de direito. Não dá para dizer que todos têm que ser advogados, porque os auditores fiscais da Receita Federal são impedidos de se inscrever na ordem, mas eles têm que serem bacharéis em direito para exercerem suas funções no TARF. E aí as câmaras, então, são formadas, tem 2 câmaras, elas são formadas por 2 auditores fiscais da Receita Federal e 2 representantes do contribuinte, ou seja, a FIEX, Fartur, Federação, o SERDS, que hoje é sindicato, mas na lei ainda escreve o SERDS. Eles apresentam seus representantes e o secretário da Fazenda, dentro de uma lista, ele nomeia titular e suplentes dessas entidades. Então, as câmaras são formadas por 2 auditores e 2 representantes da sociedade através destas entidades. E tem um defensor da Fazenda no TARF, é um pouco diferente também do federal. O defensor da Fazenda tem que ser auditor fiscal da Receita Estadual, obviamente bacharel em Direito. Pois esta é a nossa composição das câmaras. Aí, havendo, por exemplo, dando empate e havendo empate, eu tenho o direito a interpor um recurso extraordinário. E aí o recurso extraordinário, ele é dirigido à Câmara Superior, ao Tribunal Pleno, me desculpe. Ele é dirigido ao Tribunal Pleno. Então, quando ele é dirigido ao Tribunal Pleno, ele vai como recurso extraordinário e ele tem os requisitos de admissibilidade. Tanto quanto nós temos esses requisitos de admissibilidade no processo judicial. Para nós interpor um recurso especial ao STJ ou um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, obrigatoriamente nós precisamos preencher os requisitos de admissibilidade. Só pena do nosso recurso não ter êxito nem para chegar aos órgãos superiores. Pois no TARF é a mesma. Nós temos que preencher os requisitos para chegar ao Tribunal Pleno. E como é que é o Tribunal Pleno? Para simplificar, o Tribunal Pleno nada mais é do que a soma das 2 câmaras. Soma-se todos os integrantes das 2 câmaras, e agora esse Tribunal Pleno, obrigatoriamente presidido pelo presidente do tribunal,
e haverá o novo julgamento do processo administrativo. E não raras vezes haverá, inclusive, alterações de julgamento, porque aí nós temos no mínimo 4, e muitas vezes 5, julgadores que não fizeram parte do julgamento anterior, o que nos leva a termos um novo debate. Pois bem, no TAF, e eu sempre fui contra isto, acho que não é justo, nós temos o artigo 38 da Lei 6537, embora o Poder Judiciário já se manifestou e diz que ele é legal, os pequenos valores não podem haver recurso voluntário. Tem só decisão de primeira instância. Pois praticamente 100% do trânsito de mercadoria, ele fica nesse valor de alçada, o que leva a não ter uma revisão. Então, nós temos só o julgamento de primeira instância, que ele é realizado por um auditor fiscal da Receita Federal, Receita Estadual. E eu sempre digo o seguinte, a gente sempre soma conhecimentos. O conhecimento, eu fui auditora fiscal da Receita Estadual por muitos anos, função que me deu muita base, que me orgulho muito de ter exercido, mas a nossa convivência é exclusivamente junto ao fisco, o que muitas vezes nos leva a não termos a noção do que pode estar acontecendo nesse trânsito de mercadorias. Então, praticamente todos os processos de trânsito de mercadorias, eles passam a ter só uma decisão de primeira instância. Bom, eu ainda não falei, já vou falar agora e espero não me repetir depois. Fim do processo administrativo, seja ele na primeira instância, ou seja ele na segunda instância, se a decisão for contra o contribuinte pode se dirigir ao Poder Judiciário, porque o processo administrativo no Brasil não tem força jurisdicional. Portanto, a nossa Constituição, ela diz claramente que todos têm direito ao acesso à justiça. Portanto, o contribuinte inconformado com a decisão administrativa, ele pode recorrer ao judiciário. Então, esses pequenos valores, a única é a dificuldade de ter um advogado qualificado que concorde em discutir judicialmente pequenos valores. Torna-se tudo mais complexo ao contribuinte. Por isso que eu disse que eu sou fanática para o processo administrativo. Pois bem, também encerrado em todas as etapas, julgamento de segunda instância, do tribunal pleno, e sendo mantido o crédito tributário, se o contribuinte continua descontente com aquela condução do processo, ele pode normalmente discutir novamente toda a matéria no Poder Judiciário. E por que eu digo que eu sou fanática, então, para o processo administrativo? Por que então não interpõe logo o processo judicial? Bom, nós começamos, tem várias razões. Uma, o processo administrativo não tem custas. O processo administrativo interposto, por si só, ele suspende a exigibilidade. Não há necessidade do contribuinte nem fazer depósito de valor integral, nem dar bens em garantia, nada. Ele pode discutir totalmente sem nenhum ônus. Já no judiciário, inclusive o nosso judiciário do Rio Grande do Sul, as custas são elevadíssimas. Um processo tributário que, em média, se fala de valores acima de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, as custas vão para o seu patamar máximo.
me ajudem aí, mas devem estar hoje em 50, 60 mil reais as custas para tu entrar com uma ação anulatória. E muitas vezes o contribuinte não dispõe. Então, o processo judicial, ele sempre nos traz custos, tanto em custas judiciais, quanto no profissional do direito. Então, nós temos o processo administrativo totalmente sem nenhum custo adicional. Ah, mas vai ter a correção. Bom, correção vai ter sempre, né? E agora, sendo a correção pela Selic, a Selic estando nos níveis baixos que ela está, o processo administrativo não trouxe prejuízos a ninguém. Pois bem, o processo administrativo federal, o CARF é um pouco mais complexo. O nosso TARF é mais simples. O CARF é um pouco mais complexo. Lá eu estive por 5 anos como julgador e posso afiançar para vocês que realmente o CARF é mais complexo. Nós começamos por aí, tem 3 sessões. Cada sessão é separada por matéria. Né? Então, a primeira sessão, ela trata de imposto de renda, pessoa jurídica, imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, até porque elas são vinculadas, e coisas conexas. A segunda sessão, ela trata de imposto de renda, pessoa física, ITR e contribuições previdenciárias. Contribuições previdenciárias, contribuições sobre folha. Tá? E a terceira sessão, ela trata das contribuições do PIS, da COFINS e todo o que envolve importação, exportação, IPI, todo esse envolvimento, ele se concentra na terceira sessão. Pois bem, nós temos sessões, cada uma das sessões tem 4 câmaras. Ah, mas a Câmara ela não tem julgadores. A Câmara é apenas mais um órgão onde ele tem um comando e só esse comando tem as turmas julgadoras. Então, tem 4 câmaras e essas câmaras, cada câmara tem 3 turmas julgadoras. Tendo turmas ordinárias, que são as turmas que julgam todo e qualquer valor, e as turmas extraordinárias, que essas julgam valores de pequenos valores. Era até R$ 1.000, agora não quero afirmar. Eu não busquei essa informação, me desculpe. As câmaras, as turmas, são compostas de 8 conselheiros. 8 conselheiros. 4 representam o fisco e 4 representam o contribuinte. Também são indicados agora não mais pelas federações, mas pelas confederações. A Confederação da Indústria, a Confederação do Comércio, a Confederação da Agricultura, que eu representei com muita honra. E, enfim, a sociedade está lá representada através das confederações. Pois bem, lá não tem presidente das turmas, não tem presidente de turma. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos 4 julgadores, e quando tem número par, é possível dar empate, ok? Nós temos um presidente que tem que ser equidistante das partes, escolhido pelo secretário da Fazenda, que faz esse desempate. Ele não relata, ele só se manifesta em caso de empate. Ele pode proferir sua decisão no ato, como ele pode pedir prazo para proferir sua decisão. A lei e o regimento interno lhe permitem. No CARF, são 8. E não existe a figura do presidente
E a figura do vice-presidente está entre esses 8 julgadores. E eles também relatam processos, tanto o presidente quanto o vice-presidente. Eles são membros, fazem parte desses 8 julgadores. Pois bem, o presidente, pelo regimento interno, obrigatoriamente tem que ser auditor fiscal da Receita Federal. E o vice-presidente tem que ser do contribuinte. Pois, mas eles relatam normal. Pois, o presidente, ele tinha a faculdade do chamado voto de qualidade. Se dando empate, ele votava, em verdade, duplamente. Ficava muito estranho quando ele era o relator também, né? Ele votava, ele fazia o relato, votava de uma forma e, ao mesmo tempo, depois, se desse empate, ele desempatava, obviamente, em favor da tese dele. Eu não vou citar o nome, até ele é um grande amigo, o presidente da minha turma era fantástico. E as nossas discussões eram homéricas em relação à multa qualificada. É permitido ao fisco federal presumir que se trata de receita, depósitos judiciais não comprovados pelo contribuinte a sua origem. Existe uma súmula no CARF que diz que, como é uma presunção legal, não cabe a qualificação da multa. E sim, tem que ser a multa básica, que já é de 75%, e a qualificada 150%. Pois é, esse meu presidente, ele entendia que, como os depósitos judiciais eram coisas reiteradas, não era um depósito único, ele interpretava a própria súmula do CARF, dizendo que ela só se aplicaria se fosse um depósito único. Mas como eram depósitos reiterados, haveria a reincidência. E, havendo a reincidência, ele qualificava a multa. Resultado, quando ele era relator, sempre, por voto de qualidade, havia o desempate favorável ao processo dele. A interpretação dele. Até hoje ela não me convenceu com essa interpretação. E eu continuo dizendo que a lei diz que presunção legal é os depósitos bancários, sejam eles 10, 15, 20 ou 1. E a súmula diz que nos depósitos, que quando o lançamento é por presunção legal, não pode haver a multa qualificada. Eles, então, nesses termos. Pois bem, então nós temos essas turmas. O que aconteceu, e eu até proferi uma palestra, em 2019, foi aprovado, me deixam ver aqui, pela Lei 13.988, é uma lei que trata de outro assunto, trata de transação. Tá? Uma lei que não tem nada a ver com o processo administrativo. E lá nessa lei tem põe a jabuti em cima. Tá? Tem 2 jabutis. Mas tem um violentamente contra o contribuinte. Ninguém nem discutiu isso. Tem um jabuti contra o contribuinte que todo o valor, hoje dá mais que 60 mil reais, não cabe mais o recurso ao CARF. Meus amores, pessoas físicas, ninguém vai poder recorrer ao CARF, porque 99% dos processos de pessoas físicas, o valor é inferior. Então, as pessoas físicas, quando autuadas pelo fisco, em desclassificação de comprovações de despesas médicas, de pensões alimentícias, sei lá, em qualquer desclassificação, ela tem que se conformar com a decisão de primeira instância, que, em regra, tem a mesma orientação que o próprio fiscal autuante. Eu, por exemplo, tendo o recibo do médico, eu dizia que ele era válido. Para o fisco, não basta o recibo. Tem que ter o recibo e a prova de que tu pagou o médico.
ou por cartão de crédito, ou por cheque, ou com um saque bancário concomitante, com o mesmo valor, que tu nunca vai ter. Né? E eu dizia, não, o recibo é válido. O fiscal, se não concorda com o recibo, ele quer autuar o médico, quer autuar o dentista, mas não o portador do recibo. E, enfim, então, esse jabuti que entrou nessa lei, eu entendo que ele passou a ser muito, muito contra o pequeno contribuinte. E lá vamos nós, de novo, em nome da celeridade, em nome de uma série de absurdos, prejudicar sempre a classe menos favorecida. Sempre. Nós temos, então, os julgamentos, agora até no STJ de chorar, robôs julgando, ninguém revisando, e, enfim, isso é outro assunto. Mas querem a comissão que está sendo organizada para analisar os problemas do CARF, do estoque de processos do CARF, está avaliando essa possibilidade. Ontem eu tive a oportunidade de ser consultada por um juiz federal que vai participar dessa comissão. Eu disse, eu fiquei esclarecida e disse do absurdo que seria isso, que se resolve o problema atacando o problema e não gerando outros. Então, o que se resolve é atacando. O Estado do Rio Grande do Sul, ele também tinha represado na primeira instância administrativa horrores de processo em 1900 antigamente. O que o Estado fez foi atacar o problema. E atacando o problema, hoje, um processo no Estado do Rio Grande do Sul, ele está tendo um trâmite normal. Primeira instância, 1 ano, 6 meses. A segunda instância, idem. Então, não há por que a gente tolir direitos em nome da falta de estrutura do poder público de revisar seus atos. Discordo disso, mas, infelizmente, isso vem. E quanto ao voto de qualidade, eu continuo com a minha posição. Ele foi extinto. Eu contei para vocês o quanto ele até poderia ser, sei lá, vamos chamar, como ele era sempre proferido pelo presidente da turma, que ele era fiscal, poderia até ser, eu não queria usar essa expressão, mas não está me surgindo outra tendenciosa. Mas poderia até ser. Mas só que eu não gostei dessa nova lei, 13.988, porque ela diz assim, que dando empate, ganha o contribuinte. Não ganha o contribuinte nem o fisco. Se dá empate, tem um empate. E se dá empate, nós temos que desempatar. Se aquela era uma forma equivocada de ocorrer o desempate, vamos corrigir a forma. Poxa, é muito bonito agora, porque é o contribuinte. E se fosse o inverso? Se no empate o Estado ganhasse sempre, se o contribuinte estaria satisfeito? Não. Eu não concordo com essa forma de que, havendo empate, tutela este ou aquele valor. Eu também entendo que os valores são idênticos. Não há supremacia do Estado. Hoje, com esse grave problema da Covid, o contribuinte está muito mais fragilizado que o próprio Estado. Então, não há supremacia. Os direitos fundamentais da Constituição não dão supremacia a ninguém, nem ao Estado, nem ao contribuinte. Eu concordo plenamente, não há nenhum e nem outro. Não podemos dizer, não, o crédito tributário é um bem público, por isso o Estado tem supremacia. Não é essa a linha da minha defesa. A linha da minha defesa é
que havendo empate, até num jogo de futebol, você vai para os pênaltis. Né? Então, não pode... Olha que eu não entendo nada de futebol. Eu não entendo que, havendo empate, a gente, entre Grêmio e Internacional, a gente dê ganho para o Grêmio ou para o Internacional com base em quê? Qual é o critério, qual é a base subjetiva de se dar ganho de causa para um ou para o outro? Ah, porque houve a dúvida, mas a dúvida tem que ser sanada e tem que se achar uma forma de sanear essa dúvida. Pois bem, várias portarias, aonde eles estão começando a dizer, a grosso modo, que sempre que envolve tributo, não prevalece essa lei. Pois é. Mas também, aí eles não estão dando efetividade à lei. Esta semana foi proferida, aqui em Porto Alegre, aqui não, eu estou em São Paulo, mas em Porto Alegre, foi proferida uma decisão da Justiça Federal de Porto Alegre, da Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, uma decisão liminar dizendo que isto não pode prevalecer, porque há um descumprimento da lei. Então, o CARF, através de portarias, andou regulamentando de uma forma também que eu entendo que ele está distorcendo a lei. Eu discordo da lei, mas também eu discordo de que haja esse tipo de interpretação também. Então, é bom até analisar com a cuidado necessário essas portarias, porque nós podemos ser surpreendidos, a gente está no CARF, não deu empate e ganhei. A lei 13.988 me dá causa ganha. Pois é, nós vamos começar toda outra discussão. Né? Vamos começar toda uma outra discussão, porque as portarias do CARF dizem que, nesses casos, quando envolve tributo, o voto de qualidade continua prevalecendo. Eu sei que a lei fez umas falhas grandes, e na palestra que eu fiz sobre esse assunto, eu as apontei. Ela esqueceu de toda a parte aduaneira não está prevista nessa lei. A glosa tributária não está prevista. Então, isto tudo continua existindo voto de desempate na minha singela interpretação. Continua existindo. Agora, dizer que sempre que envolve o valor do tributo, essa lei não prevalece, eu acho que tampouco está muito forçada essa interpretação. Eu não tive o prazer de pegar ainda e ler essa liminar concedida. Eu tive uma falha ontem, eu estava falando com o juiz que por outros assuntos, até estava correndo uma via, esqueci. Mas prometo para você que eu vou pesquisá-la junto ao próprio autor e disponibilizar. Bem, para Alice, só para... Perdão a interrupção, só faltam 10 minutos, tá? Não, exatamente, eu ia dizer, teria muito mais assuntos, mas o Roberto e eu estamos pensando num curso, e se vocês estão interessados em processo administrativo, nós prometemos que vamos fazer um curso muito prático, mais do pão, queijo, mais do dia a dia do advogado, mais prático, mais acessível e mais que resolva o nosso problema do dia a dia. Eu agradeço a todos os que nos tiveram a paciência de nos ouvir, agradeço as palavras generosas na leitura do currículo do nosso anfitrião, do nosso presidente de live, e agradeço a todos por ter me ouvido.
e peço escusas se eu não conseguir a ser o suficientemente claro para mostrar todos os pontos do processo administrativo. Obrigada. Nós que agradecemos, Alice, e é muito pelo contrário. Eu tenho dificuldade de ler as mensagens, porque fica bem no rosto da pessoa, mas há muitas mensagens de parabenização pela a exposição clara, sucinta, de um tema bastante árduo e completo, né? Foi desde do primeira instância litigiosa até a segunda instância, e envolveu dois órgãos, TARF e CARF, né? Estado do Rio Grande do Sul e o federal também. A doutora Sulamita Cabral também, estou tentando identificar, mandou um grande abraço, te parabenizou pela excelente exposição. Ela concordou num dos pontos, agora não me lembro qual era o ponto que ela concordou contigo. Aqui, parabéns pelo importante trabalho que tens realizado, doutora Sulamita. Outras pessoas também que eu estou tentando... Acho que o Wesley Rocha, a doutora Wesley Rocha também está aqui dando parabéns. Eu estou tentando ver... tentando ler outras mensagens. Mas, enfim, há bastante manifestações te elogiando e realmente eu tenho que dar mão à palmatória porque o processo abordou um tema vastíssimo, em pouco tempo, com uma didática impressionante. Então, Câmara Baixa decide a favor, enfim, e tiver admissibilidade, lá é chamado recurso especial, que vai para as câmaras superiores. Cada uma das sessões tem uma Câmara Superior, tem 3 câmaras superiores que são divididas pela matéria. Que eu não encerrei o processo lá no CARF. Eu geralmente abro para as pessoas, eventualmente quem quiser questionar, fazer perguntas, por favor. Mas eu só também tenho uma série de perguntas, mas eu só vou fazer uma, Alice. Tendo em vista o nosso tempo é curto e eu não quero que a live seja interrompida. Então, 5 minutos, eu quero lhe perguntar o seguinte: você tem alguma, não crítica, mas alguma proposição para um melhoramento do processo administrativo fiscal atual, né? Em geral, sei que a gente não vai especificar federal, municipal ou estadual, mas tendo em vista a regra geral do processo administrativo, você acha que pode melhorar? E quais 2, 3 pontos que poderiam ser aprimorados, digamos assim? Bom, a Comissão de Estudo de Direito Tributário da OAB já tem um grupo de estudos. Eu fazia parte, agora acho que não estou mais fazendo parte desse grupo, mas de qualquer forma estou colaborando. Estamos propondo ao Ricardo Neves alterações. Contagem de prazos, enfim, apontuamos uma série de problemas no processo administrativo estadual e estamos propondo um projeto de lei para que haja essas alterações, tais como aceitar os precedentes, enfim. Tem uma série os prazos, férias forenses, obedecer precedentes, enfim, eu não me recordo todos os pontos que nós elencamos para levarmos ao Ricardo Neves. Essa semana mesmo, na segunda-feira, o nosso presidente, Rafael Wagner, ele teve uma live com o Ricardo Neves e ele cobrou de se reunirem para tratarem dessas alterações. A nível federal, como eu disse, existe essa comissão, que ela me assusta um pouco. Ela é formada até pela CNJ, tem vários órgãos, inclusive a OAB, que está tentando ver uma forma de simplificar o processo administrativo federal. Só espero que a simplificação não seja prejudicando o contribuinte. Eu acho que você falou muito bem, eu nunca tinha visto uma posição desse sentido. Acho que tem que não prejudicar nem o contribuinte, mas também não prejudicar o fisco. Acho que é bem naquilo que você falou. Tem que haver um processo equilibrado e imparcial, né? Enfim, Alice, mais uma vez agradecendo a participação e a brilhante exposição, reforçando
o incentivo e a ideia da doutora Alice de fazer o curso sobre processo administrativo, a exemplo do nosso curso do ano passado, que foi um sucesso envolvendo a planejamento sucessório. Na sequência, se Deus quiser, nós anunciaremos esse curso e para abordar outros temas e aprofundar um pouquinho mais esse vasto assunto sobre o processo administrativo fiscal. Convidando mais uma vez, e por último, vocês todos a visitarem nossas plataformas digitais, do IARGS, site, blog, Instagram e o canal do YouTube. Lembrando que essa live vai ficar disponível no canal do YouTube ainda hoje. Se vocês quiserem assistir mais tarde, por favor, fiquem à vontade. Alice, muito obrigado pela participação. Muito obrigado para todos que estão aqui presentes, aqueles que também tiveram no momento anterior. E uma ótima semana a todos. Uma ótima semana a todos. Obrigada por terem nos ouvido. E continue conosco no IAR.